como ato de edificação, que também nos prepara para a mensagem dessa noite, leiamos juntos a palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Convido a igreja para fazermos a leitura de pé e de forma alternada, sendo que o versículo 12 leremos juntos. E diz assim a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Juntos. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A igreja pode assentar-se. A palavra do Senhor já está falando conosco, mas vamos nos manter em oração pelo servo do Senhor, pastor André, que estará nos trazendo a mensagem dessa noite. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, a Tua palavra está aberta diante de nós. De fato, somos incapazes de ler e de interpretá-la e de trazer lições de ordem práticas para a nossa vida, se não formos devidamente assistidos pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo do Senhor, rogamos que o Senhor nos conceda entendimento das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa nos dar nesta noite entendimento daquilo que o Senhor deseja falar ao coração da Tua igreja. E que a nossa mente, o nosso coração estejam de fato cativos ao Senhor e que estejamos com o coração abertos para receber a Tua palavra como semente que será lançada na boa terra do nosso coração. Obrigado por mais essa oportunidade. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos cultos vespertinos, desde o dia 2 de maio, primeiro domingo de maio, nós estamos tratando nos sermões do culto da noite a série Inabalável, a Esperança do Povo de Deus. Todas estas mensagens estão baseadas na primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro. E hoje nós estamos no 7º sermão, tratando desta carta tão importante para a vida dos crentes daquela época e tão importantes para a vida da igreja no tempo que se chama hoje. É sempre muito bom ressaltar, quando a gente trata desta carta, no início dos sermões, de que Pedro está escrevendo naquela época para um grupo específico de crentes. Eles estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Estavam margeando a Ásia Menor. Estavam sofrendo. Estavam sendo perseguidos duramente pelo Império Romano. Eram crentes que estavam fugindo
do ardor e da violência do império que martirizou tantos crentes, tantos filhos de Deus naquela época. Então Pedro está falando a este grupo de crentes. Alguns eruditos afirmam de que a epístola de Pedro, embora tenha textos muito semelhantes ou correspondentes aos textos de Paulo apóstolo, ainda assim há uma diferença que é significativa. Pedro, na sua epístola, estava ensinando crentes a serem filhos de Deus. É como se a carta ou suas cartas fossem cartas que estivessem tratando com ações preventivas, enquanto Paulo apóstolo, nas suas cartas, estavam de fato apagando incêndios. É como se Paulo estivesse já tratando de problemas existentes dentro da igreja. Pedro, diferentemente, estava orientando a igreja a fim de que problemas não viessem a ser percebidos na caminhada do povo de Deus. Então, Paulo tratou de uma forma e Pedro tratou de outra forma. Pedro está consolando crentes. Pedro está ensinando novos convertidos a serem filhos de Deus. E Pedro, divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz isso trazendo na sua carta um viés, um foco de relacionamento, a fim de que estes crentes refugiados pudessem assimilar qual é o devido comportamento do povo de Deus diante da necessidade das multirrelações. No capítulo 1, Pedro ensina a este grupo de crentes a relação com Deus. E Pedro vai falar de que é inconcebível pensar a relação com Deus que não seja pela santidade ou pela consagração da sua vida a esse Deus que lhe salvou. No capítulo 2, Pedro trata da relação dos crentes com os não crentes. Pedro ensina a estes crentes como eles deveriam se portar diante dos não crentes, diante dos ímpios. E nessa ocasião, Pedro diz que o melhor caminho para essa relação é através do testemunho de vida. A igreja não pode se relacionar com o não crente que não seja apresentando ao não crente o seu testemunho de vida cristã. E a gente adianta, no finalzinho do capítulo 2, Pedro vai falar da nossa relação com as autoridades. Lembro-me perfeitamente quando o licenciando Daniel Jardim, neste púlpito, tratou de forma cristã e muito abençoadora acerca deste tema. E ele disse algo que a igreja não pode esquecer. Diante das autoridades constituídas, nós temos que ter submissão enquanto estas forem fiéis ao Senhor. Se a nossa submissão a estas autoridades ferirem a nossa relação com Deus e com a Sagrada Letra, nós não precisamos estar sujeitos a nenhuma autoridade. Mais à frente, Pedro trata da relação dos crentes com os seus senhores, com os seus patrões. E a gente bem sabe que naquela época não havia nada de ilegal esta relação. Havia escravos. E vale ressaltar que havia esta relação até dentro do mundo cristão. Pessoas que serviam outras na condição de servos. E para que isso seja legítimo, Pedro diz que, mesmo sendo escravos, mesmo sendo servos dos seus senhores, não se pode perder de vista a necessidade do cumprimento de sua obrigação. Se você é servo, cumpra a sua obrigação diante do seu Senhor. Pedro ensina isso.
E no início do capítulo 3, Pedro trata da relação dos cônjuges, relação de ordem conjugal. E Pedro fala de fidelidade, de moderação, de submissão, de mansidão. Reverendo Isaías Cavalcante tratou deste sermão e nós fomos devidamente abençoados naquela ocasião, quando, olhando para o texto sagrado, fomos mais uma vez informados de que a nossa relação conjugal jamais pode parecer para nós um peso de obrigação, mas ela deve ser estabelecida sempre com fidelidade, cumplicidade, moderação, submissão e mansidão. E a partir do verso 8 até do verso 12, Pedro agora vai falar da relação dos crentes. Relação com Deus, relação com os não crentes, com as autoridades, com os seus senhores, com o seu cônjuge, e agora Pedro vai tratar da relação dos crentes. Perceba de que no verso 8, Pedro vai iniciar dizendo, finalmente. É possível pensar que Pedro estivesse aqui terminando uma sessão tratando do tema das relações. E agora Pedro vai tratar das relações dos crentes. Você pode chamar de relação fraternal, relação eclesiástica, você pode falar ou tratar da relação de cristãos, mas na verdade Pedro está tratando, está abordando agora a relação dos filhos de Deus, daqueles que caminham na mesma fé evangélica. Queria que você olhasse para o texto e mantivesse a sua Bíblia aberta. E logo no início nós vamos ver Pedro trazendo orientações que devem cadenciar, estabelecer, que devem servir de árbitro nas relações dos crentes. Pedro fala de sede todos de igual ânimo. Pedro fala de unidade. Todos de igual ânimo, pensando a mesma coisa. Ou pelo menos nos lembrando que possuímos os mesmos objetivos. Olhamos para o mesmo alvo. Não gozamos de uniformidade, mas gozamos de unidade. Somos todos filhos de Deus. Ouvimos isto pela manhã, no culto da manhã. Pedro usa a expressão compadecidos. Pedro diz que na relação dos crentes, a compaixão deve estar presente nas nossas relações. Eu preciso ser tocado com a dor do outro. Eu preciso ser, de uma forma ou de outra, levado a pensar acerca da necessidade do outro. Pedro está dizendo de que nas nossas relações eu não posso ter um olhar completamente desviado da necessidade, da fragilidade, da dor e do sofrimento do meu irmão. Ele diz sede compadecidos. Mas ele usa a expressão fraternalmente amigos. Pedro está dizendo agora que os relacionamentos dos crentes devem ser relacionamentos confiáveis, porque eu não consigo conceber a ideia de que tem um amigo que eu não possa confiar. E a expressão reino de Deus é um reino de amigos, é uma expressão que a igreja conhece muito bem e que tem sido compartilhada pelo nosso pastor aqui durante esses 4 anos. É impossível olhar para o Lando sentado com a sua família, ver o pastor Renato com a sua família, na condição de amigo, não olhar para eles e saber de que aquilo que está na minha mente, no meu coração, eu posso confiar a eles. Porque fraternalmente amigos, Pedro está falando de pessoas dos quais você pode dizer aquilo
que está incomodando a sua alma, sem medo, sem receio e sem aflição. São pessoas confiáveis. Pedro está dizendo de que dentro da igreja, as nossas relações precisam ser muito mais do que eclesiásticas, precisam ser relações confiáveis. Ele não para aí, ele fala misericordiosos. E se você acha que misericórdia e compaixão são a mesma coisa, são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Compaixão tem a ver com trazer para a sua vida a dor do outro. Misericórdia tem a ver com ações em direção ao outro. Então são coisas que acabam se completando. São coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Aquele que é alvo da sua compaixão, é importante que em seguida seja alvo da sua misericórdia. Boas ações em direção ao outro, Pedro está falando disso. E no final, Pedro fala de humildade, para fechar as considerações acerca de virtudes ou de predicados que devem estar presentes na vida do povo de Deus e nas suas relações. Pedro fala de humildes, que é o exercício que hoje está muito difícil, que é considerar o irmão superior a você mesmo. Vou repetir. Fazer um exercício que hoje está muito difícil, que é considerar o irmão superior a você. Unidade, compaixão, relacionamentos confiáveis, boas ações e humildade. Só que Pedro fala que existem coisas que não podem haver nas nossas relações, nas relações dos crentes. E Pedro trata de duas: pagar o mal com o mal e pagar a injúria com a injúria. Ele diz que estas duas coisas não podem aparecer na relação do povo de Deus, ou nas relações dos crentes. Amados, quando a gente pensa na igreja e no povo de Deus, nas nossas relações que não são relações superficiais, nós deveríamos pensar em coisas que são pertinentes à vida do crente, como, por exemplo, perdão, paciência, compaixão. Nós poderíamos pensar em parceria, cooperação. Nós poderíamos pensar acerca de amizade, de cumplicidade. Estas coisas deveriam vir à nossa mente, ao nosso coração, automaticamente, quando a gente pensasse nas relações dentro da igreja. Mas nem sempre isso é verdade. Quando a gente pensa em algumas relações na igreja, infelizmente, vêm outros temas: divisão, concorrência, falta de paciência, decepção, traição e tantas outras coisas que geram tristeza não apenas ao coração da igreja, mas geram tristeza no coração de Deus. Se você acha que Deus está preocupado com os relacionamentos dos crentes a partir da pessoa do Cristo e a partir do pastoreio dos apóstolos à igreja, eu quero dizer para você de que desde sempre Deus se preocupou com o relacionamento do seu povo. É só você pegar os 10 mandamentos, e dos 10 mandamentos, os 4 primeiros têm a ver na nossa relação com Deus. E a grande maioria, os outros 6 mandamentos, têm a ver da sua relação com o seu irmão. Vou repetir. Lá no passado, já no Decálogo, Deus estava preocupado com as relações dos crentes ou do povo de Deus. E a gente observa
que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que tem nos levado à prova, mediante a questão de ordem política, de ideologias partidárias, em que estes debates entraram de forma desordenada dentro da igreja, as questões de comportamento diante da pandemia, as questões diante da necessidade ou não de se guardar quarentena, e temas que são relevantes para a sociedade e que estão inflamando as pessoas aí fora. A igreja não consegue digerir esses temas de forma cristã. E a gente observa que, num determinado momento, em função destes temas que são tão relevantes e que mexem com a vida da igreja, porque somos filhos de Deus, mas somos cidadãos também. Somos cidadãos também. E por isso estes temas nos atingem. E porque nos atinge, acaba dividindo a igreja em função de que as nossas relações não estão devidamente referenciadas por estas coisas que Pedro diz logo no início deste texto. Pedro está dizendo depois: você quer amar a vida? Você deseja viver dias felizes? A partir do verso 10. Depois de ensinar a estes crentes acerca das virtudes que devem ser contempladas nas nossas relações, Pedro diz: você ama a vida, ou seja, você deseja viver, você quer experimentar dias felizes sobre a face da terra. Aí Pedro traz mais 4 conselhos, e todos esses conselhos estão intimamente relacionados com a nossa convivência. Refreie a língua do mal, evite a fala com dolo, ou a fala que traz dolo, que traz prejuízo, que traz culpa para a vida do outro. Aparte-se do mal e pratique o que é o bem. A terceira instrução. E a quarta: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os 4 conselhos que Pedro está trazendo aqui estão registrados lá no Salmo 34, do verso 12 a 16, exatamente do jeito que está aqui. E são recomendações de que aqueles crentes deveriam observar a fim de terem os seus relacionamentos saudáveis. Amados, é impossível viver nesta vida aqui se isolando de quem quer que seja. O Deus a quem servimos é um Deus relacional. Nós estabelecemos relações em todas as direções. E é inconcebível pensar a ideia que alguém vai decidir no coração se isolar e viver uma vida distante de todas as pessoas. Isso é impossível. Então, nós estamos tratando de um tema que é pertinente à vida de cada um de nós. Nós não deveríamos tratar de temas relacionados a relações enfermas dentro da igreja. Se somos filhos de Deus, se todos são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, e se todos experimentaram a nova vida em Cristo, temos que ter a ideia e a consciência de que todos nós somos irmãos. Pastores, lideranças e conselhos não deveriam demandar tempo tratando de relações enfermas dentro da igreja. Então, por que elas existem? Por que elas acontecem e estão diante de nós? Primeiro, porque se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos já se esfriou. No segundo momento, porque ainda não é a hora de separar joio de trigo. E a terceira razão é que onde há a presença humana, vai haver necessidade de trato, de pastoreio e de cuidado.
onde houver a presença humana, vai haver necessidade de trato, de cuidado e de pastoreio. E é por isso que existem gabinetes pastoral. É por isso que pastores demandam tempo cuidando de pessoas, por causa das relações enfermas, das relações que precisam de atenção, das relações que de uma forma ou de outra ficaram adoecidas por motivos dos mais variados possíveis, mas que estão presentes na vida da igreja. O que eu posso considerar acerca de relacionamento saudável? Se eu sou igreja de Cristo, se você é meu irmão em Cristo, por obra da consciência que o Espírito Santo de Deus gera em nós, eu preciso estabelecer com você um relacionamento saudável, não doentio e não enfermo. Eu preciso abençoar a sua vida e preciso ser abençoado pela sua vida. Eu preciso ser lembrado não por aquilo que eu julgo ser o melhor, mas eu sou lembrado pela forma com a qual eu me relaciono com as pessoas. Você não é lembrado mediante ao número que o seu nome recebeu no rol de membros desta igreja. O seu nome é lembrado associado à forma como você se relaciona com pessoas. Nós somos lembrados através da forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Nós não somos lembrados em função da nossa formação acadêmica, nem do nosso tempo de igreja, nem das nossas funções, atribuições e vocações. Somos lembrados intimamente pela forma com a qual nos relacionamos com gente. Essa pessoa é uma bênção. Ela é assim, 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 assim. Essa pessoa é problemática. Ela é assim, assim e assim. As pessoas fazem uma leitura da nossa vida mediante a forma com a qual nós nos relacionamos. Não acha você que isso tem a ver com o seu sobrenome, com a sua história na igreja, com os seus cargos, com as suas vocações, com a sua formação acadêmica, com a sua atuação profissional? A forma pelo qual as pessoas fazem leitura da nossa vida tem a ver com a forma como nós nos relacionamos. Relacionamentos fraternais saudáveis, em primeiro lugar, são prova da nossa conversão. Vou repetir. Relacionamentos fraternais ou relacionamentos dos crentes são marcas reais da nossa conversão. A primeira carta de João, no capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. João, nas suas cartas, associa diretamente a nossa relação com os nossos irmãos como consequência da conversão genuína que experimentamos em Deus. Mais à frente, o mesmo apóstolo João, no capítulo 4, versos 20 e 21 da sua primeira carta, ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João traz o ensinamento que deve chamar a nossa atenção, de que o teu relacionamento com o seu irmão é uma das muitas provas de que você, de fato, recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus.
Ah, pastor, eu sou um convertido, fui alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus, sou uma nova criatura. Ok, louvado seja Deus por isso. Ora, e seus relacionamentos? E a sua vida? E a forma como você se relaciona com as pessoas? Sempre com ruídos na comunicação, sempre com falta de entendimento, sempre com desrespeito, sempre com malícia, sempre julgando. Ora, as nossas relações dentro da igreja confirmam a conversão genuína que recebemos de Deus em Cristo. Ou você acha que dizendo que você ama a Deus é o suficiente, já que você não ama o seu irmão a quem você vê todos os dias? Eu acho interessante a história de Zaqueu, está lá em Lucas capítulo 19. Depois de receber a visita ilustre, augusta, do Cristo em sua casa, é interessante, depois de ouvir do Cristo, de que ele também era filho de Abraão, porque houve conversão, a primeira coisa que Zaqueu pensa são as pessoas. Ele pensa no próximo. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Depois de ser alcançado pela graça de Deus em Cristo, a primeira coisa que vem à mente de Zaqueu, depois de reconhecer a Cristo, é pensar em gente. E como eu posso dizer que sou salvo, sou um filho de Deus, sou um servo do Senhor, se nas minhas relações isso não é espelhado, isso não fica consignado? Aí o testemunho de que eu sou um servo de Deus fica vazio. Aí meu testemunho de que eu fui convertido pela graça de Deus fica sem força. As relações fraternais, saudáveis, sinceras, são provas da nossa conversão a Cristo Jesus. Não adianta falar que você serve a Deus se você não tem capacidade de servir o seu próximo em amor. Não adianta falar que você ama a Deus se você não consegue de forma paciente, tolerante e com o coração cheio de perdão amar o seu irmão, mesmo que ele tenha trazido para você uma série de prejuízos. Relacionamentos fraternais saudáveis são exemplos para a sociedade num segundo momento. João, no capítulo 13, versos 34 e 35, o Cristo diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus reúne seus discípulos e diz o seguinte: para que todos conheçam que vocês são os meus discípulos, vocês precisam se amar mutuamente. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, versos 22 e 23, Jesus vai dizer mais uma vez acerca desta verdade: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Jesus mais uma vez se volta para os seus discípulos e diz: para que o mundo conheça de que eu fui o enviado de Deus e que vocês são a minha igreja, vocês precisam se amar mutuamente. Existem pais que agora estão chorando os filhos que estão longe da fé, mas eles não tiveram discernimento lá atrás, de uma forma ou de outra, de tentar
peneirar conflitos, adversidades, climas pontuais de animosidade dentro da igreja e que foram devidamente compartilhados com filhos e que deixaram nascer no coração a aversão pela igreja e agora estão distantes do Evangelho. As nossas relações trazem testemunho às pessoas. Existem esposas chorando seus esposos distantes do Evangelho, porque não conseguiram filtrar dentro de casa aquilo que absorveram dentro da igreja em momentos de crise. E levaram para o esposo, para o marido, uma concepção errada de que os relacionamentos aqui são tumultuados e que contribuíram de uma forma ou de outra para que seu esposo hoje estivesse longe. Às vezes quem está chorando é o esposo, porque a esposa está longe. Porque de igual modo não tiveram capacidade de entender e digerir esses relacionamentos que precisavam ser tratados dentro da igreja, porque os nossos relacionamentos apontam para um testemunho de vida. E se esses relacionamentos não são saudáveis, geram um escândalo. Quem não se lembra da igreja de Corinto? Quando Paulo adverte aqueles crentes que tratavam seus problemas em tribunais seculares. Ao invés de darem testemunho com os relacionamentos saudáveis, confiáveis, sinceros, estavam trazendo algum tipo de injúria ou de vergonha para a igreja, tratando com ímpios causas que eram causas da igreja. Relacionamentos fraternais saudáveis são testemunhos e exemplos para a sociedade. Não pense você que a sociedade do tempo presente fica vibrando, fica fazendo festa, quando vê e contempla denominações brigando em redes sociais. Não pense você que o mundo não fica fazendo festa quando observa, mesmo dentro da igreja evangélica, denominações diferentes, se dividindo por temas que deveriam convergir à força da igreja, mas acabam nos dividindo. Quando a gente deixa de se tratar e quando a gente deixa de viver de forma saudável os nossos relacionamentos, nós estamos silenciando o testemunho da igreja. Em terceiro e último lugar, relacionamentos fraternais saudáveis glorificam o Deus que nos salvou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, Paulo diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo inicia essa orientação à igreja, dizendo de que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém. E que por conta disso ele não se deixaria dominar por nenhuma delas. Mas isto pode ser muito bem aplicado às nossas relações. A gente adora o Senhor com os nossos louvores. Nós adoramos a Deus com as nossas orações. Enquanto igreja, nós adoramos a Deus com as nossas primícias. Nós adoramos a Deus com os nossos joelhos dobrados. Nós adoramos a Deus com as nossas mãos erguidas. E em nome de Jesus, nós precisamos adorar a Deus com as nossas relações fraternais. Nós precisamos adorar a Deus com as relações cristãs saudáveis. Você pode falar assim: pastor, isso não é redundante? Relação fraternal saudável? É preciso afirmar que é saudável, porque nós temos presenciado, em função dos últimos dias, o quanto há de relações enfermas dentro da igreja e que geram, de uma forma ou de outra, prejuízos para o corpo de Cristo. Pedro está terminando uma sessão tratando de relacionamentos.
E ele inicia da nossa relação com Deus e termina na nossa relação com os crentes. Talvez você pense que isso foi obra do acaso. Não. Pedro foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que o início e o fim fosse exatamente este. O Cristo pega toda a lei e pega todos os mandamentos e resume em um único mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como se estivéssemos amando a nós mesmos. Mas como é que eu posso fazer isso se eu não consigo me relacionar com o meu próximo? Esta é uma tarefa para o tempo que se chama hoje, porque o exército dividido em si mesmo, ele não vai subsistir diante de ninguém. Você tem um livro na sua mão agora, que é a Bíblia Sagrada, e esse livro conta uma história de amor, o amor de Deus, o Criador, em sua direção. E em toda a história deste livro, ele narra a forma como esse Deus Criador que nos ama nos alcançou, e Ele nos alcançou através de um relacionamento sincero com Ele. E Ele fez isso no ápice, quando trouxe Cristo para nos alcançar com a sua graça, que tem o poder de salvar, a fim de que eu e você pudéssemos viver relações saudáveis. É muito triste quando a gente não tem o mesmo entusiasmo no coração para falar de uma pessoa que está dentro da igreja, como temos de outras pessoas. Somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, estamos caminhando na mesma direção, e você não será conhecido por aquilo que você conhece. Você será conhecido pela forma como você se relacionou com pessoas. É isso que vai ficar. Esta é a memória que você vai deixar. A forma como você se relacionou com gente. Ontem aconteceu um jogo da Eurocopa. Estava jogando a Dinamarca e a Finlândia. É isso, João Pedro? Finlândia? Isso. E quem estava acompanhando o jogo, ou quem ficou sabendo depois, presenciou o susto que o Eriksen, o 10 da Dinamarca, que é jogador do Inter de Milão, lá da Itália, que acabou de ser campeão italiano, o que aconteceu com este jogador em pleno campo de futebol, com apenas 29 anos. Ele teve um mal súbito, uma parada cardíaca. E a gente olhava a cena na televisão, da forma como ele caiu de frente, e a forma como os jogadores, seus companheiros da Dinamarca, o cercaram, e todo aquele aparato de médicos ou de paramédicos tentando socorrer aquele jogador, aquele jovem, um atleta de alto rendimento. E a gente via os narradores tentando passar algum tipo de sentimento positivo. E eu olhava para aquela cena e estava ladeado de André Júnior, meu filho, e eu dizia para ele assim: Júnior, ele morreu. A forma como seus companheiros estão cercando e tentando isolar a área, ele está morto. E minutos depois, nós fomos informados pela mesma transmissão de que o Eriksen conseguiu sobreviver com a graça de Deus e com a ação imediata dos médicos devidamente competentes. O que isso tem a ver com o sermão, pastor? É porque a gente acha que a gente pode gerir relacionamentos no nosso tempo. A gente acha que nós temos o nosso tempo e está devidamente ao nosso favor. E a gente gerencia da forma que a gente quer. Isso eu trato depois. Isso aqui eu trato depois. Essa pessoa eu estou evitando e estou postergando. A gente não sabe o dia de amanhã.
A nossa vida não pertence a nós. Somos do Senhor. É Ele quem sabe, é Ele quem tem o domínio do nosso minuto seguinte de vida. Não deixe para amanhã, para tratar relacionamentos enfermos e transformá-los pela graça de Deus em relacionamentos saudáveis. Isso é tão sério que a palavra de Deus diz: se alguém acha que está bem na fita, que vem aqui e entrega o seu dízimo, a sua oferta, mas tem problema com seu irmão, para tudo, vai lá e se reconcilia, depois você vem no altar e traz a sua oferta. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis, sinceros, que apontam para a glória de Deus. Eu queria ler com você o verso 12, que eis aí a consequência daquele que trabalha incansavelmente por estabelecer dentro da igreja relacionamentos saudáveis. Existe uma promessa para pessoas que se comportam dessa forma. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro está dizendo para você o seguinte: tem uma boa notícia. Você que trabalha incansavelmente para que a igreja seja preenchida com relacionamentos saudáveis, os olhos e os ouvidos do Senhor estão inclinados às suas súplicas. Deus vai te ouvir em todo o tempo. Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te permita ser bênção na vida do outro, porque as nossas relações, elas são a consequência da nossa relação com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.